A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva. Vamos junto rumo aos 2.000 inscritos. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, acione o sininho para receber aí as notificações dos próximos vídeos, deixe seu like, seus comentários, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais e abençoe outras pessoas com estas reflexões bíblicas. Adquira o meu e-book Relacionamento e seus vínculos, influências que interferem na construção da personalidade e do conhecimento, clicando aí no link que está na descrição do vídeo e também fixo nos comentários. Hoje o foco é a lição de número 8, a ousadia do cristão diante dos infortúnios. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira ele afirma que a ousadia do cristão se baseia no poder do Espírito Santo e na fé firmada em Deus e na sua palavra. O texto de referência está em Esté capítulo 5, versículos 1, 3 a 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esté se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esté? Ou qual é a sua petição? Até a metade do reino se te dará. E disse Esté: Se bem parecer ao rei, venha o rei e Ramã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Ramã que cumpra o mandato de Esté. Vindo, pois, o rei Ramã ao banquete que Esté tinha preparado. Ousadia é a qualidade de uma pessoa corajosa, audaciosa, destemida, arrojada e elegante. Ousadia nunca deve ser confundido com a capacidade de uma pessoa reagir e encarar as situações adversas de forma bruta, truculenta ou prepotente. Apesar de uma pessoa bruta, truculenta ou prepotente ter coragem, ser destemida, ser arrojada nas iniciativas de peitar os problemas ou as pessoas consideradas inimigas, ela não consegue ser elegante na busca da melhor alternativa para se resolver as questões de forma sustentável. Uma pessoa ousada, ela sempre vai buscar resolver as situações aflitivas e adversas sem criar novos problemas ou agravar ainda mais os problemas já existentes. A ousadia cristã leva a pessoa a ter iniciativa própria, a utilizar suas competências pessoais, mas acima de tudo, a usar a sua fé, sua confiança em Deus para poder se beneficiar do poder de Deus à sua disposição por meio da ação do Espírito Santo, que habilita a pessoa a superar todas as situações aflitivas físicas e espirituais. O conselho do apóstolo Paulo é: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Ao se utilizar das características próprias de um varão, de um ser humano maduro e buscar se fortalecer, o apóstolo Paulo ele lembra que o cristão deve se fortalecer na força do poder de Deus e não na força humana bruta. A ousadia de Esté, ela demonstrou claramente que Esté tinha uma vida comprometida com a vontade de Deus para os judeus, para o seu povo, que ela confiava plenamente que Yahvé Adonai, o supremo criador do universo, ouviria a sua oração e receberia o jejum coletivo dos judeus para ela ter a coragem necessária de fazer o que deveria ser feito diante do desafio que estava posto e de forma que Deus fosse glorificado em tudo. A Bíblia não menciona o porte físico da rainha Esté, apenas fala da sua beleza encantadora. Se ela agisse de forma bruta, truculenta ou prepotente, nunca teria tido o êxito que teve em sua ousada missão. O bispo Abner Ferreira cita ainda que Josué, diante das intransponíveis muralhas de Jericó, após obedecer às instruções divinas, de forma ousada, gritou acreditando que Deus ele cumpriria o que prometeu e que as muralhas viriam ao chão. O jovem Davi, sem nenhum preparo para a guerra, encarou e venceu o gigante Golias apenas com um cajado, uma funda e 5 pedras na mão, na dependência de Deus. O profeta Elias encarou de igual para igual 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, pois ele tinha a convicção de que Yahvé Adonai seria com ele. Pedro, enquanto ele focou o seu olhar em Jesus de forma ousada e obedeceu à sua ordem, ele desceu do barco, andou sobre as águas. Se ele tivesse continuado confiando na dependência de Deus, olhando para Jesus, ele não teria começado a se afundar. Esté, após ter o relatório detalhado da situação dos judeus, de forma ousada, ela buscou a ajuda divina em jejum e oração, se vestiu das suas vestes reais e se posicionou no pátio interior, de forma a ser vista pelo rei Assuero e ter estendido o cetro de ouro real para si.
nos relatos de Atos dos Apóstolos, mesmo diante das muitas ameaças, prisões e do martírio de Estevão, de forma ousada, os discípulos, a igreja primitiva, continuou anunciando a palavra de Deus e a igreja se expandiu e sobreviveu e sobrevive até os dias de hoje. O bispo Abner Ferreira reforça que dentro do contexto bíblico, ser forte, ser corajoso, é ser ousado aos olhos de Deus, é confiar piamente no socorro e no livramento divino. Quando Jesus disse aos seus discípulos, tende bom ânimo, eu venci o mundo, é como se ele dissesse, sejam ousados, sejam corajosos, sejam destemidos na dependência de Deus, assim como eu fui. A covardia e a omissão devem ser eliminadas na vida cristã, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. A força dada por Deus ela deve ser dosada com amor e moderação. Do contrário, a pessoa ela deixará de ser ousada para ser bruta, truculenta e também prepotente. A covardia é a ausência de coragem, é se entregar e se deixar ser dominado pelo medo, é agir de forma tímida, acanhada e frouxa. Provérbio número 24, versos 10 a 12 diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livros que estão destinados à morte e salvos que são levados para a matança, se o puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerará, e aquele que atenta para a tua alma não o saberá, não pagará ele ao homem conforme as suas obras? No exercício ministerial é inaceitável o comportamento de covardia, sob pena de colocar em risco o rebanho que está sob o cuidado do pastor, sob o cuidado do líder. Alguém pode argumentar ainda que em pensamentos que não exerce ministério porque não foi ordenado ao obreiro, ou que não é um líder na comunidade cristã na qual frequenta, ou nos ambientes sociais e profissionais dos quais faça parte. Ministério está ligado a uma missão. Cada pessoa recebeu uma missão de Deus e terá que prestar contas diante de Deus se desempenhou essa missão de forma ousada, dentro do padrão bíblico, ou se de forma covarde. Observe a estrutura familiar. O pai, a mãe e os filhos, cada um tem uma missão a ser desempenhada dentro da família. Cada um tem um ministério. O ministério do pai, de mãe e também de filhos. E a missão individual leva a pessoa a ter uma atuação muito mais ampla, que extrapola os limites da família, das comunidades locais e toma grandes proporções. Uma pessoa covarde, tímida, acanhada e frouxa no âmbito da família, ela vai reverberar a covardia em quaisquer ambientes nos quais ela tiver que atuar, que resolver em paz, que ter iniciativa na busca por soluções pequenas, médias e grandes, a curto, médio e a longo prazo. A covardia ela leva a pessoa a ser omissa, indiferente, incapaz de ter compaixão, de sentir a dor do outro, até sentir a dor de si mesmo. O apóstolo ele recebeu de Deus a nobre missão de evangelizar os gentios, os cidadãos das outras nacionalidades, e quanto a esse ministério, a essa missão, Paulo diz, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Da mesma sorte, cada cristão deve deixar a covardia de lado e cumprir a sua missão, cumprir o seu ministério, seja ele em que área for e em que local for, dentro da família, na sociedade, na empresa que trabalha ou dentro da igreja. Mas, principalmente, a missão que foi ordenada por Jesus de anunciar o evangelho às outras pessoas, dando-lhes a oportunidade de conhecerem a obra redentora de Cristo em prol da humanidade. No contexto bíblico, os soldados medrosos, covardes, tímidos, eles deveriam retornar para suas casas. Me permita aqui chamar a sua atenção para um fato. O termo voltar para casa, no contexto bíblico geral, também é uma inferência ao retorno à morada eterna, à morte física. E em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz que os tímidos, termo aí sinônimo de frouxo, medroso e covarde, eles serão destinados ao lago que arde com fogo e enxofre, que equivale à segunda morte, à eterna separação de Deus. Apoiado nesse entendimento bíblico, o conferencista Franklin Graham, ele diz que o céu ele não é para os covardes. Para se realizar a obra de Deus, tem que se ter ousadia do Espírito Santo de Deus, pois só com a presença e com o poder do Eterno, a obra de Deus ela pode ser realizada. Seja corajoso, seja ousado, audacioso, destemido, arrojado e faça a obra do Senhor com galardia.
Era com ousadia que o sumo sacerdote entrava anualmente no Santo dos Santos para representar a nação diante de Deus e buscar o perdão divino. Foi com ousadia que Esté se propôs entrar no pátio interior da sala real e depois se propôs a promover 2 banquetes a fim de achar o momento ideal para buscar a benevolência do rei Assuero em prol dos judeus do Império Persa. É com ousadia que o cristão deve entrar no santuário celeste pelo sangue de Jesus para interceder por sua vida, por sua família física e espiritual, bem como por todas as pessoas que estão sob sua autoridade espiritual. O bispo Abner Ferreira ele pondera que o primeiro passo para a salvação só pode ser dado por uma pessoa ousada, já que ela terá que romper com as crenças disfuncionais distorcidas ou contrárias ao contexto bíblico que foram internalizadas ao longo de sua vida e que nortearam suas ações e não ações, que lhe deram certa segurança psicológica e social. Somente uma pessoa ousada, corajosa, abre mão de tudo e se lança de forma confiante nos pés do Senhor Jesus e o confessa como seu Senhor e seu Salvador. Também é preciso coragem para cumprir a missão de evangelizar o mundo e convencer as pessoas, que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A fúria do inimigo para destruir a alma humana é muito grande. Por isso é preciso coragem para entrar nessa guerra espiritual e convencer as pessoas a mudarem de vida e o rumo da vida. Para Deus nada é impossível, desde que a pessoa decida depender de Deus confiadamente e permanecer de forma unida. Esté poderia, de forma solitária, empreender uma campanha de jejum e oração e, em seguida, ela ir ter com o rei Assuero. Mas os demais judeus, eles estavam dispostos a enfrentar a situação na dependência de Deus? Jesus diz que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria no meio, e que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a palavra seria confirmada. Caso Esté deixasse de se alinhar aos demais judeus, ela entraria na presença de Deus buscando a ajuda de Deus, e Deus lhe diria: Esté, eu vou demorar um pouco a te atender. Primeiro eu preciso quebrantar o coração dos demais judeus a buscarem a minha face, para somente depois quebrantar o coração do rei Assuero para te atender, para conceder o desejo do teu coração. Muitas libertações, muitas conquistas estão demorando mais do que o necessário, tudo porque falta unidade de pensamento, unidade nas ações dentro das famílias, das igrejas e das nações. Não que a unidade dentro da igreja, dentro das famílias, vá potencializar o poder de Deus, deixar Deus ainda mais forte. Para Deus ser quem Ele é, todo-poderoso, Deus não precisa disso. Mas a unidade, ela agrada o coração de Deus e faz Deus mover o sobrenatural para tornar as coisas possíveis por meio da fé, da confiança dos seus servos e de suas servas. Aí, mesmo sendo muitas as aflições do justo, o Senhor as livra de todas. As coisas impossíveis aos homens, elas se tornam possíveis pela ação divina em prol dos homens que se unem para buscar a sua ajuda. O cristão poderá fazer ou poderá alcançar todas as coisas naquele que o fortalece. Esther foi simples em suas atitudes, mas poderosa em seus atos, tendo em vista aí o seu caráter está impregnado pela ousadia, pela confiança em Deus. A beleza do caráter cristão deve sobrepor quaisquer tipo de belezas externas. Assim, à semelhança de Esté, o cristão ele terá suas ações potencializadas por Deus e as coisas fluirão com naturalidade, sem a necessidade de se forçar a barra, de se ser truculento, bruto, arrogante ou prepotente. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. A alma e o espírito, o interior humano, eles precisam ser cuidados para que o exterior, o corpo físico, ele possa refletir a beleza interior. Um espírito manso, humilde e tranquilo, dedicado em servir ao Senhor, confiante nas providências divinas, é que vai valorar ainda mais a pessoa diante de Deus e dos homens. Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as suas necessidades por Jesus Cristo.
Esther, de forma humilde e ciente de quem ela era, com atitude simples de se consagrar para passear no palácio interior da sala real, refletindo o brilho de Deus em si, moveu o coração do rei Assuero. Outro exemplo é o de Jesus, que se esvaziou, abriu mão temporariamente dos seus atributos divinos e, de forma ousada, tomou a forma de servo e se apresentou diante do Pai para encarar a cruz no meu e no seu lugar. Cada cristão deve buscar esse mesmo estilo de vida vivenciado por Jesus e também por Esther. Dê um passo a mais, não se contente em ter chegado onde você já chegou. Se permita ser descoberto como um autêntico servo de Deus, ousado, disposto a fazer o que for preciso para promover alívio das aflições e salvação às pessoas à sua volta. Ainda que transgredindo leis reais, Esther, que já era rainha, que já estava no palácio real, ela deu um passo a mais, o passo crucial para dar aos judeus a oportunidade de lutarem em legítima defesa. Dê um passo a mais na sua vida cristã, busque conhecer as Escrituras de forma geral e profunda, busque a presença de Deus na sua vida de forma contínua e efetiva. Há passos importantes que você precisa dar na vida, mas sem o conhecimento bíblico, sem a presença de Deus contigo, mesmo que você dê esses passos, que você empreenda o que precisa ser empreendido, não terá o sucesso que você precisa ter. A segurança na confiança em Deus dependem do conhecimento bíblico e da presença de Deus contigo. Aos que não são alfabetizados, que têm dificuldade na leitura, dedique tempo para ouvir as Escrituras Sagradas. Aos que possuem bom entendimento intelectual, não desprezem os cultos, as ministrações de seus pastores, de seus líderes. Mardoqueu exercia o papel de líder, de mentor de Esther. Ao ouvi-lo e seguir seu conselho que estava de acordo com a vontade de Deus, Esther ela teve a segurança que precisava. A sombra do Onipotente ela descansou ao lançar sobre ele as inquietações do seu coração, da sua alma e de todos os judeus do Império Persa. Por isso ela pôde vivenciar que Deus era o seu refúgio, a sua fortaleza e que poderia confiar plenamente nele. Cada pessoa precisa crer no Senhor para estar seguro e buscá-lo de todo o coração para encontrá-lo e se refugiar nele. As vantagens de se fazer um planejamento está no fato de a pessoa, no planejamento, ter a oportunidade de elaborar um plano, um roteiro, calcular o custo-benefício, conhecer o potencial do inimigo, desenvolver e aprimorar estratégias, selecionar as armas e o material a ser utilizado na execução da missão, escolher o local ideal para a execução do projeto, fixar o momento de iniciar, os períodos para cada etapa e a data provável para o término, estabelecer as fontes de recursos, agregar aliados tementes a Deus, medir os riscos e prever os possíveis resultados finais. O planejamento possibilita atenção e equilíbrio em tudo que precisa ser feito e na forma como será feito. E para vencer a guerra no mundo espiritual, para ter sucesso no mundo físico, é preciso planejamento. É preciso preparo na presença de Deus, na dependência de Deus, para se colocar em prática as ações propostas no planejamento prévio. Quando a pessoa gasta tempo no planejamento, ela ganha tempo na execução, reduz o custo da operação, ganha na qualidade e na proporção do resultado final. Esther gastou 3 dias no planejamento preparatório e poderia ter liquidado a fatura no seu primeiro acesso à presença do rei Assuero. Mas como ela tinha elaborado um plano para evitar aí os riscos de uma ação precipitada, ela seguiu o planejamento e no segundo dia a casa caiu para o inimigo Ramã e o céu se abriu para os judeus. Muitas pessoas não gostam de gastar tempo planejando suas ações, por isso tantas desilusões, tantas frustrações, tantos desperdícios nos mundos físico e espiritual. Deus ele é 100% organizado. Ele trabalha de forma planejada e tem prazer em abençoar seus servos e suas servas que se propõem em seguir seu exemplo, suas instruções. A obra criacional em Gênesis capítulo 1, tudo foi empreendido de maneira planejada, organizada e perfeita. A obra-prima da criação, o ser humano, ele veio à existência após um planejamento divino. O plano de redenção da humanidade ocorreu de forma planejada, sem atropelos, no tempo de Deus. E dentro do planejamento divino, é responsabilidade do ser humano administrar o mundo em conformidade com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em Lucas capítulo 14, versículos 28 a 32, Jesus pondera: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar?
para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Planejar é preciso. Lembre-se de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas te sejam acrescentadas. O planejamento ele produz sucesso, pois no período do planejamento é possível eliminar quaisquer coisas que possam comprometer o sucesso na execução do plano e na sua concretização. O fato de estar no planejamento inicial com Mardoqueu não revelar a sua identidade judaica a permitiu ter acesso ao palácio e se tornar rainha para, no momento certo, ter o acesso ao rei e interceder em prol do povo judeu. No ápice da aflição, tendo em vista o iminente extermínio, Esther gastou 3 dias planejando, em jejum e oração, como iria executar o plano de livrar os judeus do extermínio, apenas confiando na providência divina. Para ajudar nos planejamentos, o bispo Abner Ferreira ele sugere algumas perguntas que devem ser feitas. O que de fato eu quero? O que de fato eu preciso? Por quê? Por que eu preciso? Por que é tão importante? Por que eu tenho que tomar essa decisão ou deixar de tomá-la? Quando? Quando terei que empreender essa ação? Quando terei que executar esse projeto? Como? Como eu conseguirei ou com quais estratégias vou conseguir? Como evitar o fracasso? Como ter êxito? Onde? Onde vou executar esse plano? Onde conseguirei os recursos? Onde conseguirei as parcerias necessárias? Onde começar? Planejar é um grande desafio, como é o prazer de um projeto bem planejado, bem executado e bem concluído. O segredo é dar sequência ao projeto de forma contínua, a cada dia, a cada detalhe, sempre mirando o alvo final, pois cada plano de ação precisa ser seguido de forma ordenada. Não inverta as coisas, nunca caia na tentação de começar sem planejar para ver como as coisas vão ficar. Lembre-se de que no planejamento você tem condições de prever não só as ações, mas o que precisa ser evitado para que o projeto seja um sucesso. E para se ter sucesso em quaisquer coisas, é preciso considerar a vontade de Deus, os projetos de Deus para a sua vida e deixar que o Eterno ele coloque as suas mãos no projeto, desde o seu planejamento até o desfrute final da conquista. Não basta concluir um projeto, precisa saber como desfrutar na dependência de Deus. Espere também o momento certo, por meio aí do discernimento do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele vai te orientar quando, como e onde as coisas darão certo. No tempo de Deus, Esther fez o que precisava ser feito na dependência de Deus. É Deus quem conhece todas as coisas no passado, no presente e no futuro. Ele é o melhor conselheiro a ser consultado por meio da leitura da Bíblia, da oração, do jejum e dos seus ministros na terra. Considere que o tempo de Deus é diferente do tempo humano e descanse em Deus. Mas fique atento, pois quando Deus mandar agir, você tem que agir com ousadia e aguardar que Ele faça as coisas tremendas, sobrenaturais, extremamente superiores às condições humanas. Pode ficar certo de que quanto maior a luta, maior será aí a bênção que Deus proverá na sua vida, porque Deus é o que opera em seus servos, em suas servas, tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua vontade. Os recursos de Deus são infinitamente melhores e maiores que os recursos humanos e eles estão disponíveis às pessoas ousadas, dispostas e corajosas em servir na sua obra. Assim como as atitudes de Esther, as suas atitudes na dependência de Deus também podem parecer estranhas às pessoas à sua volta, mas da mesma forma, a sua questão é de sobrevivência nos mundos físico e espiritual. Se prepare com a leitura bíblica, com jejum e oração, siga as instruções do Espírito Santo de Deus e cumpra sua missão. Cumpra seu papel nesse mundo, crendo que o mesmo Deus que te chamou é que vai te capacitar e que vai estar contigo. Até o próximo encontro com o foco na lição. Prossiga na paz do Senhor.